eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Escassez de chuvas, neste momento em várias regiões do Brasil, acendeu o sinal de alerta para o fornecimento de água e também a geração de energia elétrica. Nos reservatórios do Sudeste, por exemplo, também do Centro-Oeste, deve chover menos que a metade da média histórica para o mês de junho. E esse cenário, como consequência, fez a Agência Nacional de Energia Elétrica acionar a bandeira vermelha 2. Para evitar um apagão com a situação crítica dos principais reservatórios do país, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para a contratação de energia reserva. Esse decreto regulamenta a realização de leilões para contratar usinas que aumentariam a segurança do sistema elétrico brasileiro. A gente já começa tentando entender e explicar aos nossos telespectadores a dimensão dessa crise que a gente atravessa e o que a gente pode esperar nos próximos meses. Essas medidas que vão ser adotadas pelo governo federal, elas são suficientes para a gente evitar um apagão? Foram 20 minutos no escuro, mas que, curiosamente, serviram de presságio para uma situação que pode acometer todo o Brasil nos próximos meses. No mesmo dia em que vários estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste enfrentaram um mini apagão no meio do dia, o governo emitiu esse alerta. Agora chamo sua atenção a respeito desse alerta emitido pela primeira vez no governo Jair Bolsonaro para 5 estados do Brasil que podem enfrentar uma crise hídrica nos próximos meses. Esse alerta veio pelo Sistema Nacional de Meteorologia, que é ligado ao Ministério da Agricultura. O Paraná, que já enfrenta uma situação bastante difícil com relação à Covid-19, é um dos estados que podem sofrer aí com a escassez de água. Em entrevista à CNN, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que esse mini apagão aconteceu em decorrência de uma falha de transmissão e que nada tem a ver com o alerta. Mas o fato é que o Brasil está diante de uma de suas piores crises hídricas. E quem está dizendo são vários especialistas na área, como o presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Salles. De fato, nós estamos com a pior hidrologia da nossa história. Existem dados coletados desde 1931, né? E se você for pegar, digamos, uma janela de 8 anos, que é o que o planejador costuma olhar, porque em 8 anos, teoricamente, mesmo que você tenha uma seca, num ou 2 ou 3 anos, você teria o tempo para que isso se recuperasse. Essa janela, durante a nossa história até agora, os piores 8 anos da nossa história foram os que aconteceram entre 1946 e 53. Agora, esses 8 anos que nós estamos vivendo são os piores da nossa história. É que a chuva resolveu não aparecer em alguns pontos estratégicos do país nos últimos meses, que são as regiões das bacias hidrográficas. Quer um exemplo da dimensão desse problema? A usina de Água Vermelha, no Triângulo Mineiro, importante para o sistema Sudeste e Centro-Oeste, está operando com volume útil de apenas 8%. É um cenário que acende o alerta para a economia, para a política e, claro, para todos nós brasileiros que ainda vivemos momentos difíceis da pandemia. O Brasil pode sofrer com desabastecimento de energia e, num pior cenário, ficar no escuro com novos apagões em horários de pico. Para falar sobre esse cenário, sobre os riscos, eu converso com Paulo Pedrosa. Ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade de Brasília e presidente da Abrace, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia. Paulo, muito bom te receber aqui no Item Mais. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol, pelo convite. Bem, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre as nossas perspectivas, porque a gente acompanha um pouco o que dizem os especialistas no assunto. Há quem fale numa possibilidade de racionamento, há quem diga que podemos enfrentar, num cenário mais complicado, um apagão, mas também há quem diga que o governo tem como administrar tudo isso sem esses riscos. Você está em qual linha aí de raciocínio, Paulo? Qual grupo que você se encaixa? Eu estou mais próximo da última linha. Eu tenho uma coisa importante no setor elétrico brasileiro, né? A gente tem essa maravilha de ter muitas hidrelétricas e agora cada vez mais energia solar e eólica. A eólica, por exemplo, está muito, muito competitiva. Então nós temos um setor que tem um potencial enorme de oferecer energia limpa e barata. O que acontece é que isso faz com que a gente tenha que conviver com o fato de quando tem pouca água, né, a gente passa a viver com um pouquinho mais de emoção. Mas isso é quase que uma característica do setor elétrico brasileiro. Quer dizer, já houve tempo que a gente
planejava o setor para ter um racionamento a cada 20 anos. É claro que não é assim que se faz mais, mas também não faz sentido ter um setor preparado para 100% do tempo, ter quase, digamos assim, o mesmo parque termoelétrico dobrado para resistir a todas as condições, porque isso seria caríssimo. Seria como, por exemplo, uma pessoa querer ter 2 carros na garagem, um parado só para a eventualidade do outro quebrar ou ter uma batidinha. Então, é mais ou menos a nossa realidade. Quando vem um período como esse, da pior seca em 91 anos, nós vivemos um pouquinho mais de emoção, mas não significa risco. O maior problema é ter preço alto. Nossa emoção está à flor da pele, Paulo, porque quando a gente fala na maior crise hídrica em 91 anos, a gente lembra do que a gente viveu em 2001, aquela situação de apagão, de racionamento de energia. De 2001 para cá, então, pelo que você nos fala, a gente teve um planejamento para evitar um cenário como aquele do passado? Veja, nós estamos muito mais fortes. Assim, a carga do Brasil deve ser alguma coisa perto de 70 mil megawatts. E nós temos 160 de capacidade instalada. Então, nós temos muita termoelétrica cara, muitos recursos para utilizar e também nós temos a possibilidade do mercado contribuir com isso. Se o preço da energia fosse mais correto no Brasil, muita gente já estaria economizando um pouco mais e quem pudesse produzir energia para vender ia querer fazer isso porque ia valer a pena. Então, assim, não estamos vivendo uma situação gravíssima ou complexa ou que as pessoas devam ficar preocupadas com racionamento. Pelo contrário, o que nós temos que fazer é encontrar maneiras mais eficientes de lidar com essa crise. O governo, por exemplo, tomou várias medidas para tentar segurar mais água nos reservatórios. Isso foi importante, porque vai nos ajudar a conviver com o final do período seco, mais para o final do ano. As medidas estão sendo tomadas, pouco a pouco. Vamos lá, Paulo, várias coisas aqui que você falou que eu fui captando. Preço correto da energia. O que você quer dizer com isso? Na sua avaliação, a energia aqui no Brasil, ela é barata? Não, Carol. A energia, o preço a cada momento da energia no Brasil, o preço de referência é calculado por um programa de computador, né? E esse programa de computador, por exemplo, no momento em que a gente está chamando para gerar térmicas que custam R$ 1.500 o megawatt-hora, o preço do computador está dizendo que seria 250. Então, toda a diferença entre os 250 e os 1.500, os consumidores são obrigados a pagar por fora dos contratos que eles têm. É uma ineficiência intrínseca do setor elétrico que ela precisa ser corrigida. O mercado, para ele funcionar bem, o preço do produto tem que estar muito claro. E no Brasil nós estamos num patamar ineficiente em relação a isso. É um dos aprendizados que a gente precisa melhorar o setor para não conviver mais com crises como essa que estamos enfrentando agora. A gente consegue traçar semelhança do que a gente viu, por exemplo, em 2001 e agora? Bom, a gente pode traçar semelhança no sentido do seguinte, por exemplo, quando houve a crise em 2001, que era muito mais grave, e de fato houve um racionamento, nós estamos longe disso, mas o governo criou mecanismos que consumidores que precisavam muito de energia pagavam a outros pelo direito de usar a energia deles. Então, esse sistema funcionou muito bem e os contratos entre consumidores eram feitos por preços 4 vezes mais baratos do que o preço do mercado naquela época, que estava no teto. Então, assim, o grande aprendizado é que nós podemos ser mais eficientes se entendermos que os consumidores são parte do mercado, eles são inteligentes e eles podem reagir melhor aos sinais econômicos. Quer dizer, numa situação como nós estamos agora, por exemplo, se cada brasileiro diminuísse em 2 minutos o banho quente todo dia, né, o problema estaria muito equacionado. Com um movimento simples dos consumidores. Muitas indústrias que voluntariamente puderem fazer isso, podem, por exemplo, contratar mais gente para produzir de madrugada e entregar energia para o sistema no horário de ponta, quando ela é mais necessária. Se isso for feito de uma forma elegante e voluntária, nós podemos evitar o uso de termoelétricas caríssimas, que a população teria que pagar. Agora, tem que ser feito de forma voluntária para não perturbar a economia. Agora, Paulo, se não for feito de forma voluntária, não seria o caso, então, de impor um racionamento? Seria algo prudente nesse momento para evitar uma crise mais lá na frente? Não, nós estamos muito distantes disso. Quer dizer, nós temos todos os elementos para trabalhar na cartilha tradicional. A cartilha tradicional é tentar segurar... Imagina como uma família que tem uma dificuldade econômica. O que você faz? Você tenta aumentar o dinheiro que entra na família, tenta diminuir o dinheiro que
sai, e tenta projetar o futuro. Então, assim, nós precisamos segurar a água nos reservatórios para ter água mais lá na frente. Precisamos usar as termoelétricas agora e usar as termoelétricas mais baratas que sejam possível, e nós precisamos chamar os consumidores para ajustarem o padrão de consumo deles. Assim, são coisas que as pessoas já fazem normalmente em outros mercados. O filé mignon está mais caro um pouco, você compra frango ou compra salsicha, você ajusta o seu padrão no mercado, o tomate subiu num mês, você compra outro produto. Então há mecanismos que a sociedade pode contribuir, e nas economias modernas essas coisas acontecem com naturalidade, elas não precisam ser impostas. Só que aí, para ser algo voluntário, as pessoas terem consciência de fato que estamos passando por um momento de incertezas, de instabilidade, posso dizer assim, Paulo? Não seria o momento então do governo pedir para a população, vamos economizar? Cabem ações efetivas do governo nesse momento, nesse sentido? O governo já começou algumas ações, ele já tem um site específico ensinando as pessoas a usarem menos energia. Talvez essa campanha precise alcançar um pouco mais a sociedade. Ela começou, mas já dá um sinal importante, e não precisa diminuir o conforto. Eu hoje, por exemplo, fiz uma coisa que eu não fazia há muitos anos. Quando saí de casa, olhei para trás para ver se tinha uma luz acesa, e tinha várias. Aí eu, da porta de casa, voltei, apaguei algumas luzes e saí. Isso por um ato assim, de contribuição ao país, e não para economizar R$3 ou R$4 na conta. Eu acho que na medida em que as pessoas entendam que nós estamos vivendo uma crise hídrica grande, inclusive preservar a energia, preservar a água, é uma coisa importante nesse cenário que nós estamos vivendo de mudanças climáticas. E acho que a sociedade brasileira está madura para entender isso, e nós precisamos conviver com esse processo sem traumas. E a própria indústria tem dialogado com o governo de uma forma positiva, para, sem prejuízo da produção e do emprego, contribuir. Muitas indústrias, por exemplo, têm uma caldeira a gás e elétrica. Então, nesse momento, você pode usar menos a caldeira elétrica, usar mais a caldeira a gás, e com isso você ajuda a sociedade e o país a conviver com esse ciclo hidrológico ruim. É um movimento natural, isso acontece em todos os países, e eu acho que a gente não deve tratar essa situação com um alarme que não é necessário. Nós temos segurança para vencer esse ano sem problemas, e com os ajustes que estão sendo feitos, mais ainda. Paulo, só para a gente encerrar, para a gente mencionar um pouco o que seria esse desafio, porque estamos vivendo a pandemia, muita gente dentro de casa, muita gente trabalhando em casa, precisa da energia elétrica. A gente acompanha aqui o volume útil de algumas usinas, por exemplo, da Rio Grande, ali no sistema Sudeste e Centro-Oeste, você tem ali a bacia do Rio Grande, em que algumas usinas estão com um nível de volume útil na casa dos 8%, 7%. Qual que é o tamanho do nosso desafio? Porque jogar essa responsabilidade também para o momento de economia de energia, em que a gente está dentro de casa, consumindo muito mais, esse desafio é grande demais, não? Eu entendo que não. Nós temos, primeiro, recursos térmicos que podem ser acionados. Eles vão encarecer a conta de energia, e é natural isso. Se não fosse assim, a energia ia ser sempre muito mais cara. Então, nesse momento que há uma eventual escassez, nós vamos avançar na geração termoelétrica, e até para evitar que a conta suba muito, todas as pessoas e indústrias, consumidores comerciais, têm que buscar consumir de forma mais eficiente. Acho que não se chegou numa situação de se pedir nenhum sacrifício a ninguém, porque nós temos elementos de segurança. O que está se imaginando é que, se cada um tomar um pouco mais de cuidado, como eu tomei hoje ao sair de casa, isso já ajuda, porque cada megawatt-hora que é retirado do consumo é um megawatt-hora daquela termoelétrica mais cara de todas que está sendo somada, está sendo chamada para gerar energia. Então, se a gente reduzir muito pouco o consumo, a gente vai tirando de cima para baixo as termoelétricas mais caras, que vão pesar mais nas nossas contas. Então, é do interesse de todo mundo, e é uma coisa assim quase que de uma compreensão de que nós vivemos numa sociedade que está passando pela maior seca dos últimos 91 anos, e preservar a água e preservar a energia deve ser uma participação voluntária de todos, e não há uma situação de emergência em que isso tenha que ser feito de maneira compulsória. Paulo, tranquilizando aqui as nossas emoções. Paulo, muito obrigada pela sua participação no Item Mais. Obrigado, Carol, pela oportunidade.
E agora eu converso com ele, Fernando Nakagawa, que eu sempre tô ali interagindo na televisão, se bem que ultimamente tem sido raro, né, Naka? Então tenho o prazer de te receber aqui no Item Mais, tudo bom? O prazer é meu, Carol. É muito legal trabalhar com você, de verdade. Olha... Verdade, eu não te conhecia antes aqui da TV e você foi uma das pessoas mais bacanas de conhecer. É muito legal porque os nossos humores são muito parecidos. Pronto. Agora, se a gente deixar aqui, né, Naka, vira programa de humor. Você que tá nos ouvindo, a Carol tem uma sagacidade no humor de verdade. É muito legal, é muito legal. A Carol é uma pessoa incrível. Vai ser tema para um outro podcast, então. Demorou, só me chamar. Humor de Carol Nogueira com Fernando Nakagawa. Tá bom. Vai ser sucesso. Agora, Naka, não tem muito que rir, né, ultimamente. Quem tá sentindo o peso dessa crise hídrica é, de fato, o brasileiro. A gente viu o acionamento agora das termoelétricas, com isso a conta de luz já tem um aumento a cada 100 kWh e um aumento de R$ 6,24, e como isso pesa no bolso. Nakagawa, e não é só o nosso dia a dia, né? Não é só a energia, é todo o efeito em cascata que a gente tem. Obviamente, pagamos a energia elétrica, ali você sente o peso dela no mês, mas outros fatores aí também são influenciados por conta desse reajuste. A energia elétrica, Carol, é um dos grandes custos de toda a economia. A energia, de maneira geral, não apenas a energia elétrica, mas também, por exemplo, os combustíveis, tudo isso compõe um dos grandes preços da economia. E subir preços de energia elétrica ou de combustíveis, por exemplo, faz com que o custo de todo mundo, desde a fábrica que faz aço até o cara que vende tomate, todo mundo tem algum custo que sobe. E isso, infelizmente, a gente acaba pagando. E aí, só para entender por que a nossa conta hoje está mais cara, desde o início do mês de junho, a gente paga a bandeira do patamar 2, a bandeira vermelha do patamar 2. Isso é um custo, um valor adicional da nossa conta para que todo mundo possa pagar de forma divididinha, todos os brasileiros, o acionamento das usinas térmicas. Porque geralmente o Brasil usa, boa parte da nossa energia vem de usinas hidrelétricas, aquelas que são movidas a água. E é uma energia mais barata e limpa. As usinas térmicas são aquelas acionadas a diesel, que funcionam a diesel ou gás, e que são mais caras e poluentes. Aí a conta é dividida para todo mundo com essa bandeira. Então são esses R$ 6,24. Segundo os economistas, na média, pela média de uso de cada casa no Brasil, dá mais ou menos R$10. E os economistas estão achando que isso vai até dezembro. Então, se começou em junho e termina em dezembro, vão ser R$70 a mais na conta de todo mundo. Justamente porque esse período de seca vai até novembro. Portanto, uma mudança aí nesse patamar dos reservatórios é algo muito difícil nesse momento. É bastante improvável. Assim, no Centro-Sul, a piada que eu aprendi em Brasília é que no Centro-Sul do Brasil só chove nos meses em que tem R. Então, a chuva parou ali em abril, aí maio já começou a ser seco de fato, aí junho, julho, agosto, setembro começa a voltar a chover em algumas regiões. Mas o que os economistas e os meteorologistas estão dizendo é que a seca deste ano tende a ser bastante severa e a chuva que volta a partir de setembro vai ser insuficiente para recompor os reservatórios. Tem reservatório aí com uns 7%. Então, é uma situação absolutamente dramática. Muito, muito, muito grave, Naka. E no momento que a gente fala que a nossa economia aparentemente está respirando bem, né? A gente teve aí um PIB surpreendente, voltando aos patamares pré-pandemia, e o próprio Ministério da Economia traz essa ressalva, que o crescimento da nossa economia, a nossa recuperação pode ser impactada pela crise hídrica. De fato, Naka, o que a gente pode... Até aqui traçando projeções, como é que essa crise hídrica vai impactar na nossa atividade econômica? É pura e simplesmente uma questão de inflação, de botar um freio na atividade econômica como um todo? Pois é. Infelizmente, acho que não, Carol. Porque se fosse uma coisa só de inflação de preços, seria um problema, obviamente. Ninguém gosta de pagar mais, ninguém tem dinheiro para pagar mais. Mas o que os economistas estão cada vez mais em concordância é que a atividade econômica também vai ser afetada. Um exemplo disso foi uma projeção feita na semana passada pelo Banco Bradesco, que revisou as estimativas para o crescimento da economia. Eles passaram a prever um crescimento de 5% para a economia em 2021, mas, diante dos problemas relacionados à energia elétrica, passaram a prever 4,8%. Então, se não fosse esse problema elétrico, a economia cresceria 0,2% mais. Então, este passa a ser um problema para a atividade. Um exemplo para você que está nos ouvindo. Uma das discussões que a gente começa a ouvir agora entre os especialistas é a possibilidade de você tentar reduzir o horário de pico ou escalar o horário de pico. Porque no finzinho da tarde, comecinho da noite, é quando todo mundo usa energia. As empresas ainda estão com as máquinas funcionando, nós já estamos em
casa. Carol e eu não. Estamos no pico do trabalho aqui. Exatamente. Mas a maioria das pessoas já está em casa. E aí as pessoas também em casa, além das máquinas, das empresas, dos shoppings com ar-condicionado, escadas rolantes funcionando, também tem chuveiro, micro-ondas, ferro de passar, máquina de lavar, tudo ligado ao mesmo tempo. Isso começa lá por volta de 5 e pouco da tarde, vai até umas 8, 9 horas da noite. Este horário de pico é que os especialistas dizem, Carol, que pode ter algum tipo de blackout, porque a demanda é tão grande que as usinas existentes e disponíveis não vão ter capacidade. Então, o que o governo... Você começa a ouvir uma discussão em Brasília é: vamos tentar trazer para trás esse horário de pico das empresas. Isso quer dizer que as empresas não vão poder funcionar a plenos pulmões o tempo todo. Então, isso já afeta a atividade. A gente entra nesse ponto. Onde está o papel e qual que é o papel do governo nesse momento? O Ministério de Minas e Energia já começou articulações, já começou a anunciar algumas medidas como essa, Naka. E são medidas que estão avançando. Há mais aí no planejamento do governo para evitar blackout, racionamento, enfim, um cenário preocupante lá para frente? Então, esse é um ponto que nós, jornalistas, a gente tem que ficar muito atento a partir de agora. Porque, até este momento, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem sido relativamente transparente, bastante transparente com relação a isso. Ele tem dito que a situação é esta que a gente está falando agora. Segundo ele, não há risco de racionamento, mas é preciso entender o que o governo está fazendo, porque o governo leva em conta e trabalha com a hipótese de que vai chover bastante. E se não chover? Então, é preciso estar preparado para todos os cenários. Neste momento, é preciso uma palavra: coordenação. Coordenação entre o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Economia, porque, por exemplo, guardar um pouquinho da água dos reservatórios para o futuro significa que você vai reduzir o abastecimento de água em algumas regiões do país para as pessoas, reduzir a água destinada à irrigação, reduzir a navegabilidade dos rios, porque a vazão cai, o calado diminui dos rios, então tem embarcação que não vai conseguir passar por ali. Então tem que ser um trabalho coordenado. É exatamente o que não aconteceu com relação à Covid-19, a coordenação federal que deve acontecer agora. É preciso ter cautela e coordenação a partir deste momento, desde ontem, para que, se a chuva não cair, a gente esteja preparado. Você falou aí do ministro Bento Albuquerque e na capa a gente trouxe uma fala dele, numa entrevista à CNN, negando a possibilidade de um racionamento de energia. Não há risco de racionamento de energia. Foi mencionado o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é presidido pelo Ministério de Minas e Energia. E esse monitoramento ele visa garantir a segurança energética do país com a geração de menor custo. Esse monitoramento ele é realizado 365 dias por ano, 24 horas por dia. E nós nos reunimos com todos os agentes do setor elétrico e outros agentes também, que nessa questão do risco ou da crise hídrica é importante também que haja a participação da Agência Nacional de Águas, do IBAMA e de outros agentes que podem contribuir para que nós tenhamos ou passemos por esse período com maior tranquilidade. A palavra racionamento por si só já gera um desgaste. Sim, gera muito desgaste e vamos lembrar que este problema, se não chover, pode ser pior no ano que vem. Então, é um tema que a gente tem que tratar com muito cuidado mesmo, assim. Por enquanto, o que os especialistas dizem, Carol, que a palavra mais provável é blackout. É o pico de consumo. Exatamente, que você falava. É o pico de consumo que não consegue ser atendido. No passado, ele era atendido porque, por exemplo, as hidrelétricas estavam funcionando 100%, só que hoje não tem água. Então, elas já estão um pouco mais fracas. Aí você aciona as termoelétricas e mesmo assim não dá. Então, há o risco de blackout, segundo muitos especialistas. A palavra racionamento você ouve aqui e acolá, mas seria uma segunda etapa. Lá em 2001... Era exatamente o que eu ia te perguntar. Porque é inevitável, né, Nakagawa? A gente lembra, há 20 anos, vivendo o racionamento, o quanto isso gerou um desgaste, por isso que eu falei há pouco, a própria palavra em si, quando a gente retoma na memória, já vem para uma situação aí de desgaste público. O que tem de diferente hoje em comparação a 2001, por exemplo? Tem uma diferença que é bastante positiva, é que em 2001 a gente era muito mais dependente das usinas hidrelétricas. A gente precisava de muito mais água para gerar energia
elétrica. Desde então, em 20 anos, o Brasil melhorou muito nesse aspecto. Hoje a gente tem muito mais usinas térmicas, que funcionam a gás ou a diesel. Nós temos também um parque eólico, aqueles cataventos gigantescos, aqueles ventiladores bonitões, que também já fornecem uma quantidade não desprezível de energia. A energia solar ganhou bastante espaço e, além disso, a gente tem um sistema hoje interligado, sistema interligado nacional. Isso faz com que, por exemplo, a energia gerada em Belo Monte possa chegar a uma casa em Porto Alegre. Isso é maravilhoso do ponto de vista da engenharia, da eletricidade. Ótimo, mas olhando para outros aspectos, tem coisas muito ruins. A crise hídrica de 2020 é muito pior do que a crise hídrica de 2001. Então, há pontos em que a gente melhorou, graças aos vários governos passados que gradativamente foram melhorando, equipando o nosso sistema elétrico, mas tem coisas que pioraram, como a chuva, a falta dela, né? Mas do ponto de vista econômico, a gente também vê semelhanças? Não, é diferente Tem semelhança, tem algumas coisas que são diferentes. Mas lá em 2001, a nossa economia estava começando a melhorar. A nossa economia também está começando a melhorar. Em 2001, a existência do racionamento fez o ritmo da economia cair para 1/3. Atualmente, em tese, a gente tem mais escapes, válvulas de escapes. A gente tem usinas que a gente pode acionar e ligar que no passado não existiam. Então, nesse aspecto, tem semelhanças do momento da economia. A economia fica mais protegida. Isso, mas ao mesmo tempo você tem um momento político muito mais belicoso. Em 2001, o governo lidou de maneira razoavelmente positiva a partir do momento em que houve o reconhecimento do problema. Pedro Parente, ministro da época, foi muito transparente com as coisas. Neste momento, a gente não sabe ao certo como que o governo vai lidar. Se o governo estiver muito preocupado com a questão política, podem tentar esconder problemas. Essa é uma hipótese apenas, obviamente. Mas assim, voltando à tua pergunta, em termos de momento econômico, sim, pode-se dizer que sim. Nos dois momentos a gente estava numa situação em que a gente estava em crescimento. Só que em 2000 a gente cresceu bastante. Cresceu 4%, se não me engano. Neste ano, agora, a gente vem de um momento de recessão. Então a economia estava em recessão no ano passado. A expectativa de crescimento agora é muito maior. Então a frustração desse crescimento, eu acho que vai ter um valor para a sociedade maior. A frustração, a tristeza com isso vai ser maior. Naka, agora o que a gente percebe estamos falando de eletricidade no momento em que há uma discussão em torno da privatização da Eletrobras. Um assunto interfere no outro? Interfere, ou deveria interferir, porque a Eletrobras gera 1/3 da energia elétrica do Brasil. A cada 3 lâmpadas, uma tem energia da Eletrobras. E a privatização, num momento como esse, suscita uma discussão. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas suscita essa discussão. E a privatização tem alguns pontos que são criticados pelos especialistas. Um dos pontos de crítica é a exigência de se construir usinas térmicas a gás em regiões que sequer tem gás encanado. Então, é uma coisa meio maluca, assim, como é que, quero abrir uma sorveteria, mas eu não tenho freezer, que é basicamente isso. Como é que você vai abrir uma usina térmica e construir e operar se não chega um tubo com gás? Não tem como funcionar com um botijão de gás. Então, há pontos com crítica ao modelo de privatização, mas o setor elétrico no Brasil, ele tem muita participação de capital privado e são privatizações que deram relativamente certo. Mas o fato isso gerou um custo. Hoje a nossa energia elétrica é muito mais cara do que no passado. Uma parte pode ter sido gerada por isso, mas, ao mesmo tempo, o nosso sistema é muito mais confiável, né? O número de quedas de energia que a gente vive hoje é menor do que no passado. Tudo tem seu preço. A gente está falando bastante aqui de 2021, Naka, mas eu quero olhar ainda mais para frente. 2022, 2023. O que a gente pode esperar? Há quem fale em tarifaço da energia elétrica. Isso é um risco real? Infelizmente é. O que seria esse tarifaço? Só pra gente entender, Carol, a gente tá pagando hoje um pouquinho a mais, um pouco a mais, um pouquinho não, um pouco a mais, um pocão a mais. Um pocão. Na conta por causa da bandeira. A bandeira é uma coisa que chega, aí você paga mais, aí quando melhora a situação pra gerar energia, tiram a bandeira e beleza, a vida que segue. Só que além disso, a conta de energia mesmo, ela é calculada uma vez por ano e você pode ter aumentos de energia de cada concessionária. E essa continha é feita pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O que eles fazem? Eles sentam numa tabelona e olham todos os custos dessas empresas de energia elétrica. E em 2020, a energia elétrica subiu muito. Principalmente no centro-sul do Brasil, que compra energia de Itaipu, aquela usina binacional, Paraguai e Brasil, na fronteira dos dois países. Essa energia que eles vendem é em dólar. Em 2000, foi o ano em que o dólar que estava lá 3 e tralalá,
subiu para 5, quase 6. Então a energia subiu muito no ano passado. E as nossas contas não subiram tudo. A ANEEL já empurrou por causa da pandemia para 2021. Chega 2021, é o ano que a gente vive agora. O problema da pandemia continua, use máscara, e aí, além disso, você tem o risco de apagão, de um blackout, um risco hídrico. Os custos continuam subindo, e a ANEEL está sinalizando de novo que vai empurrar, adiar este novo aumento de 2021, ainda sem ter botado na nossa conta de 2020. Ou seja, a bola de neve só faz crescer. Exatamente. Então, é provável que em 22 e 23 a gente pague a conta de 20 e 21. Esse é um risco, mas no meio dessa confusão toda, pagar mais no futuro e ter energia elétrica é melhor do que não ter hoje. Então, gente, só para entender como é essa treta da energia elétrica hoje. É um tema complexo que mexe na vida de todo mundo e que hoje o maior problema é se a gente vai ter ou não energia suficiente até o fim do ano. Orações para São Pedro, Fernando Nakagawa. Tomara que chova. Opa, vou trazer a chuva lá de Belém do Pará. Por favor. Pra que horas que é a hora da chuva? Era às 3 da tarde, né? Já mudou bastante. Então, 3 da tarde, por favor. Um pouquinho mais tarde, talvez, Tem que cair em qualquer momento, né, Naka? A verdade é essa. Exatamente. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, que venha. E que caia não onde a gente esteja, mas onde estão os rios e os reservatórios das usinas hidrelétricas. Exatamente. Fernando Nakagawa, que prazer. Prazer. Foi muito legal, foi muito legal. Então, a gente marca, então, para daqui às próximas semanas, o episódio sobre o humor de Carol Nogueira. Ótimo, com o Fernando Nakagawa, senão não tem graça. Demorou. Valeu, Naka. Beijo. É oração, é vela, que São Pedro nos proteja. O Item Mais de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã. Tchau, tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.